Boa pessoal, no vídeo de hoje vamos montar o primeiro PC Gamer do meu amigo, vulgo esse cara aqui. No total ele gastou 4 mil, mas ele foi juvenil. Usando o meu grupo de ofertas dava para montar o mesmo PC, só que na faixa dos 3.500 reais, mas mesmo assim o resultado ficou muito bom. E antes da gente iniciar a montagem do PC Gamer do meu amigo, vou mostrar aqui rapidamente os preços e as peças que a gente comprou, que foi aqui o total de R$ 4.022, que ele poderia até mesmo ter economizado bastante, mas ele estava com um pouco de pressa. Então sim, ele conseguiu garimpar algumas coisas com o meu grupo de oferta, mas algumas coisas ele pagou meio que preço normal, que pra mim é caro. Ele não vai estar presente aqui comigo, opa, vazou o número dele, mas esse aqui é a cara do safado. A carinha dele. E o nosso primeiro item são aqui memórias RAM da Asgard, que muito provavelmente se você já comprou no AliExpress ou já viu algum PC do AliExpress, muito provavelmente tinha essa memória RAM, porque ela é muito famosinha por lá. Inclusive, é a mesma memória RAM que eu uso ali no meu PC, ela tem RGB, mas por algum motivo tá apagado, mas ela é muito bonita. E eu vi aqui algumas notícias recentes que o DDR4 tá sendo parado, né, de fabricar, e muito provavelmente nos próximos meses vai ter um aumento de preço, até mesmo no AliExpress. Então, cara, se você tá pensando em montar um PCzinho AM4 ou que use memórias DDR4, a hora é agora, porque tá muito barato no AliExpress. Direto no grupo, eu mando memória no precinho. Infelizmente, essas da Asgard simplesmente sumiu, não teve mais reposição, mas como vocês podem ver, são memórias bem bonitas. E aqui temos um SSD NVMe da Kingston de 1 TB de armazenamento e 6.000 de velocidade. Esse aqui ele pegou no Mercado Livre no precinho, usando meu grupo de ofertas, e tanto ele como eu também comprei aqui, porque estava realmente muito bom. E para não perder muito tempo, temos aqui 3 itens de uma vez, que um é a nossa controladora da Shopee, da Aigo, muito boa essa controladora e barata. Temos aqui um Ryzen 5500 que ele comprou diretamente comigo, tá aqui ele aqui, ó, processador muito bom e bastante custo-benefício. E para refrigerar esse processador é até mesmo um exagero, a gente tem aqui um dos melhores air coolers do AliExpress. Ele não tem RGB, mas tem a versão com RGB, mas ele tá montando um PC preto, então a gente buscou aqui o minimalismo. E cara, esse air cooler é realmente muito potente, então se ele quiser fazer um futuro upgrade, já vai estar bem servido. De fonte, a gente tem aqui uma das melhores custo-benefício do momento, que é uma fontezinha aqui da MSI de 650 watts, que se eu não me engano ele pagou menos de 300 reais, e é uma fonte da MSI, e tem aqui o nosso selinho bronze. E só lembrando vocês que vai ter link de tudo na descrição, caso você queira montar um PCzinho igual dele, mas principalmente vai ter o link aí do meu grupo de ofertas. Cara, literalmente todos os dias eu garimpo as melhores promoções, e essa aqui foi uma das que eu garimpei pra ele, que é uma fonte muito boa e totalmente black, né? E tem algumas fontes, mano, que o cabo é simplesmente colorido, essa aqui não, é bem minimalista, então vai ficar bem bonito na nossa montagem. E aqui temos a nossa placa-mãe, na verdade a placa-mãe dele, que essa placa-mãe em específico era minha e eu vendi pra ele, que a própria Terabyte tinha me enviado, inclusive tá até a cartinha deles, que eu tinha feito um conteúdo, mas acabou que ficou sobrando aqui em casa, então vendi no precinho pra ele. A Steel Legend de todas as placas-mães, na minha opinião, ela é o que tem o design mais bonito, então vai ficar bem bacana essa montagem do PC Black. Opa, bati na câmera. Junto aqui com essa plaquinha, e sente só os detalhes dessa placa-mãe. E tem gente, mano, que infelizmente é alérgica a bons conselhos, e aparentemente o meu amigo é um deles. Ele comprou essa RX 6600 por R$ 1.500, que não é uma placa ruim de longe, tá? Mas em promoção ela fica tipo 1.300, 1.350, e pelo preço que ele pagou, ele poderia ter vindo aqui na Kabum em épocas de promoção e ter comprado essa RX 7600, que tem a performance de uma 4060, que inclusive é a placa de vídeo que eu uso no meu PC.
PC e direto ela tá por R$200 mais caro que essa. Então meio que ele jogou dinheiro no lixo, na minha opinião. Agora eu vou parar aqui de humilhar meu amigo e vamos mostrar essa linda plaquinha, que mesmo eu tendo tacado pau, ela é sim muito boa, principalmente se você pagar o valor de 1.300, mais que isso eu acho que não vale a pena. Uma coisa que eu achei muito engraçado, quando chegou essa placa de vídeo, ele pediu pra eu abrir, mano. Ele simplesmente pediu pra eu abrir a placa de vídeo por causa dessa imagem, velho. E aqui temos a nossa placa de vídeo. Meu Deus, o plástico não sai. Agora o Zezinho veio me ajudar. E nem é meme, o cara tá me ajudando mesmo. Ô, para de comer o plástico, velho. E o nosso último produto, mas não menos importante, temos aqui o gabinete, que é um baita custo-benefício que eu ajudei ele a garimpar. É um gabinete aqui da Rayon, preto, e ele saiu por, se eu não me engano, 230. Vou deixar aqui o preço no canto, ou nesse canto, não sei. E bom lembrar que esse gabinete tem 4 fãs inclusas, então, cara, praticamente saiu de graça. E ele é um gabinete muito bonito. Vamos tentar não cortar o dedo aqui. Tá aí. E vamos aqui para mais um unboxing profissional no canal, que aqui eu vou ensinar vocês a como tirar da caixa de forma correta, tá? Primeiro, tira esse isopor. E o que você vai fazer é virar a caixa desse jeitinho. Bom, com mais cuidado. E agora é só puxar para cima. Tá aí o nosso gabinete. Sujei tudo de isopor aqui, velho. E tá aqui ele compacto e bonito. Que uma coisa bem interessante de falar é que... Opa! Devolve aqui o plástico. Uma coisa bem interessante de falar é que ele parece aqui o meu próprio gabinete, só que uma versão encolhida e preto, né? E se você for ver, até as fãs são iguais, só que aqui no meu gabinete eu comprei por fora no AliExpress e todos esses... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fãs saiu por mais de R$300 e nem R$300 foi todo esse kit de gabinete, então baita custo-benefício. E para te incentivar a montar o seu primeiro PC, obviamente, é aqui com a Cuponomia, que é uma plataforma de cupom e cashback com parceria em mais de 2.000 lojas, ou seja, fora todo o desconto em cupom. Usando a Cuponomia em qualquer compra, você ganha uma porcentagem de volta, como exatamente na data desse vídeo, que simplesmente é cabum. Se você tá pensando em montar o seu primeiro PC, tamo aqui com 6% de cashback, mas lembrando que tem várias lojas diferentes, então vale a pena conferir, que é de graça e você ganha dinheiro de volta. E só lembrando vocês que o saque mínimo da plataforma é R$20, mas usando meu link que tá na descrição, vocês já começam com 5. E sempre que eu vou montar um PC, eu sempre começo aqui pela placa-mãe, que eu acho mais prático, né? Então eu vou aproveitar aqui enquanto eu monto com vocês, vou tentar passar aqui algumas dicas. Não que eu seja expert, mas eu já montei alguns computadores na minha vida. E tudo eu aprendi vendo vídeo no YouTube, tá? Realmente não é difícil montar PC, é só você perder o medo e montar, tá ligado? Então começando aqui com o nosso processador Ryzen, que é o 5500, um baita custo-benefício. Eu sempre posto lá no Telegram abaixo dos R$500. Então vamos tirar ele aqui com muito cuidado. Sempre que for pegar em um processador, rapaziada, ó, pega aqui na lateral, com muito cuidado para não derrubar. E se vocês observarem aqui no processador, tem meio que uma setinha e também tem uma setinha aqui na placa-mãe, então você vai levantar essa chavinha e você só vai sincronizar aqui, ó, triângulo com triângulo, já encaixou, ó, tá vendo? Tá bem preso. Vem aqui na chavinha e empurra até o final. Para fazer aqui a instalação da memória RAM é mais simples ainda. Você sempre vai liberar aqui a segunda e a quarta para você ativar o Dual Channel, que para quem não sabe, quando você instala a memória RAM... Caraca, o bagulho não abre. Que pra quem não sabe, quando você instala duas memórias RAMs lado a lado, você meio que perde performance. Então sempre dê esse espaço. E a memória RAM tem que sempre dar esse crack aqui, ó. E agora o nosso armazenamento. E vamos aqui para a parte que eu menos gosto na hora de montar o PC, que é a instalação do cooler ou do water cooler. Sempre é muito chato, porque cada cooler sempre tem um jeito diferente, é sempre um frufru diferente, mas enfim.
agora vamos colocar aqui a pasta térmica no nosso processador, que no próprio Air Cooler já vem uma aqui da própria marca, que é da Deepcool, mas eu vou usar aquelas de injeção, né? Eu acho que é assim que fala. Eu tenho duas, eu tenho tanto aqui da Friosys, que é a glacial, que eu sempre uso nas montagens, e também tenho essa Nitrogen, que é da PCS, também é muito bom. Mas vamos aqui de Friosys, sem erro. Calma aí, cadê minha pazinha? Ó, só uma gotinha. E agora vamos espalhar aqui a nossa pasta térmica igualmente. Igualmente é embaçado. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aconteceu aqui um pequeno deslize na nossa montagem, que eu não sei se dá pra perceber, mas tem um vão, então eu não consigo parafusar esse e nem esse aqui do meio, que aí eu já fiquei um pouco preocupado, tá? Mas fui dar uma olhada no anúncio e também aqui na caixa do gabinete, e ele fala que é totalmente compatível com o micro ATX, então na dúvida eu parafusei e como vocês podem ver, ó, a placa-mãe tá bem fixo, ela nem mexe aqui no gabinete, então provavelmente não tem problema em deixar esses dois soltos, mas pra confirmar mais ainda, chamei aqui meu parceiro Zefine, que entende das paradas, e ele mesmo falou que não tem problema, né, mano? Então, se por acaso o PC aqui do meu amigo cair no chão, a placa-mãe desmontar, a culpa é do Zefine, não minha, que mandei ele comprar o gabinete. E agora vamos colocar aqui a nossa placa de vídeo. Nossa não, né? A placa de vídeo do meu amigo. Que viagem é essa, velho? E aqui tá o nosso PC já finalizado e, cara, ele ficou mais bonito do que eu imaginava. Então vamos tirar aqui o plástico pra tá ligando ele. E se vocês estão ouvindo uma música de fundo aumentando, é porque deu tudo certo na nossa montagem. Ué, o PC não ligou? Óbvio que não ligou, né? Esqueci de ligar aqui a fonte. E agora sim. E antes da gente começar o nosso primeiro teste, para vocês não me chamarem de burro nos comentários, eu tirei aqui a tampa do gabinete para obviamente ele refrigerar, porque essas 4 fãs que já vinham instaladas, atualmente ela só tá tirando o ar quente, mas não tem nenhum ar frio entrando. Então, certo, se você pretende comprar o mesmo, inverte essas 2 fãs aqui do fundo. Obviamente vai ficar um pouco mais feio, mas pelo menos não vai queimar nada do seu PC. Aí futuramente só comprar uma fã reverse, aí vai ficar bonito assim como tá. Mas enfim, eu ainda tenho que fazer a thumb, por isso eu vou deixar só a tampa aberta mesmo. E o nosso primeiro teste é direto aqui no Valorant, que eu entrei no meio da partida porque eu tive problema do Security Boot, então eu tive que ir lá na BIOS ativar, e como vocês podem ver, o nosso jogo tá rodando muito bem. Lembrando que o fator mais importante desse jogo é o processador, e aqui a gente tem o 5500, e se você não tem medo de comprar no AliExpress, normalmente lá no meu grupo de promoção eu posto os 5600 pelo mesmo valor que o pessoal vende os 5500 aqui no Brasil, então às vezes vale a pena. Meu Deus, tô enferrujado. Vocês já viram que roda muito bem aqui o nosso Vavá. Nossa, toma esse double kill. Então vamos aqui pro próximo jogo competitivo, que é o Fortnite. Deixa eu ver se eu mato mais um. Calma, calma. Coisa horrorosa! E obviamente, como o Fortnite é um jogo competitivo, eu coloquei aqui todos os gráficos no mínimo e a gente tá tendo essa performance interessante. Lembrando que o nosso Air Cooler não tá passando aqui dos 55 graus, tá? Que é impressionante. Realmente o bichinho é bruto, mas o nosso processador também não é esse calor todo, né? Já avisando aqui que eu tô bem enferrujado no Fortnite, então provavelmente eu vou morrer cedo. Mas já dá pra ter uma noção que tá rodando muito bem. Lembrando... Morri. Ah, solei. Lembrando que meu amigo pagou 4 mil reais nessa configuração, que eu achei um pouco caro. Ele poderia ter investido em um processador melhor, pegando lá no AliExpress, ou até mesmo a placa de vídeo, que era 200 reais mais caro e ia ter bem mais performance que esse. Mas dá pra montar essa mesma máquina que ele montou na faixa de, sei lá, 3.500, 3.400.
Eu não sei se é bot, só sei que eu tô matando todo mundo aqui na Rocket. Ai, não matou? Aí, pronto. Enfim, já provei que tá rodando muito bem, mas toda a nossa gameplay ficou aqui na casa dos 100, 120, 140, que é mais que o suficiente. E só pra falar que eu não testei, temos aqui um jogo focado em modo história, né, que é o nosso GTA V, e ele tá com todos os gráficos no máximo, no ultra, muito alto, sombra no alto, cara, é um jogo de Xbox 360, mas tá rodando impressionantemente bem. E é isso, né, não tem muito mais o que eu falar, infelizmente como ele vai buscar esse PC hoje, eu não vou conseguir fazer mais testes, mas só por esses 3 jogos já dá pra ter aqui uma base que tá rodando muito bem. E sem dúvidas é um dos PCs mais bonitos que eu já montei aqui no canal, realmente fiquei orgulhoso das peças que eu mandei ele comprar, ficou um baita kit. E só lembrando vocês que apertando aqui o botão reset, você consegue trocar aqui as cores de cada fã, bem bacana. E se você optar, né, por comprar esse gabinete, inverta essas duas fãs, porque senão seu PC vai virar um vulcão de tão quente que ele vai ficar. E se fosse para alterar aqui duas coisas com esse orçamento de R$4.000, obviamente eu teria comprado essa placa de vídeo que em promoção fica aqui o valor de 1.700, R$200 mais caro que ele pagou. E aqui a gente tem uma performance de uma 4060, que inclusive é a placa de vídeo que eu tenho ali no meu PC, e também teria esperado um pouco mais para pegar no AliExpress os 5.600, que saiu aqui pelo valor de 514 e tem bastante performance. O Valorant só de trocar esse processador ia pegar uns 200 FPS a mais fácil, tanto que na última promoção recente eu comprei esse processador aqui para mim, só tá faltando instalar mesmo, ó, tá até hoje na minha gaveta, é um baita processador. E por mais é isso, cara, não tem muito mais o que eu enrolar nesse vídeo. Fiquei cego. Então só queria encerrar aqui o vídeo, agradecer vocês a moral de sempre. Chegamos aqui em 200 mil inscritos, estou muito feliz. E para comemorar, vou começar aqui a fazer as lives e também vou fazer um server no Discord. Então fiquem de olho que logo menos eu divulgo. Então fiquem bem, link de tudo na descrição e principalmente do meu grupo de ofertas, onde diariamente eu posto as melhores promos. Então é isso, tamo junto e é nóis!